Oi, pessoal! Esses dias eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando para vocês que tipo de conteúdos vocês queriam ver nos vídeos. Tava um pouquinho sem ideias e eu recebi umas ideias bem legais de conteúdos que eu vou estar tentando trazer para vocês agora nos próximos vídeos. O conteúdo de hoje foi uma ideia bem legal que eu recebi para fazer sobre síndrome do impostor. Então hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. O que acontece com esse tipo de tema um pouquinho mais específico é que, por exemplo, a síndrome do impostor, ela é a manifestação de algumas vivências, de alguns esquemas e modos em uma pessoa. E essas manifestações, elas não são necessariamente iguais para todo mundo. E é por isso que eu tenho pavor de generalizações. Como eu costumo dar dicas para vocês de como lidar com algo, se eu generalizar e fingir que toda síndrome do impostor é igual, eu vou estar dando dicas que servem para umas pessoas e não servem para outras. E às vezes essas pessoas que essas dicas não servem, pode até ser que essas dicas atrapalhem na síndrome do impostor delas. Mas aí eu tive uma ideia de como resolver esse problema. Eu decidi trazer para vocês estudos de caso. São casos fake, porque eu nunca discutiria o caso de um paciente real aqui no YouTube, mas eu inventei uma pessoa com síndrome do impostor que tem as características que, pelo que eu vejo, são as mais comuns nesse tipo de caso, e aí eu vou discutir esse caso com essas características e vou dar dicas para esse tipo de situação, o que daria para fazer. Pode ser que isso seja útil para você, e aí você pode tentar aplicar as dicas que eu dou. Se isso não encaixar muito no que você vê que a síndrome do impostor traz para você, você deixa essas dicas de lado e considera que pode ser que elas realmente não sejam muito úteis para você. E aí, quem sabe no próximo vídeo, mais pra frente, vocês vão pedindo outros tipos de manifestações e eu vou explicando pra vocês melhor como é que fica quando é um pouquinho diferente. Bom, então vamos discutir esse meu caso falso com vocês. Eu inventei uma pessoa e ela se chama Maria e vou contar um pouquinho da história da Maria, de como a síndrome do impostor se desenvolveu. Então, a Maria, ela sempre foi inteligente e ela era bem esforçada. Ela estudava bastante para ir bem na escola e isso fazia com que as professoras gostassem e elogiassem o trabalho dela. Maria ficava bem feliz com isso. Ainda mais em comparação com o que acontecia em casa com a Maria. Os pais da Maria, eles eram bastante exigentes e eles criticavam bastante ela. O que acontecia é que os pais dela viam o quanto inteligente e dedicada ela era e eles estavam tentando, através dessas exigências e dessas críticas, ajudar ela para ela estudar mais e se dedicar mais para poder ser uma pessoa bem-sucedida. Só que a Maria não tinha como saber que eles viam todas essas características positivas nela, que eles sabiam o quanto inteligente e esforçada ela era, porque eles não falavam isso para ela. A única coisa que a Maria via eram as críticas, eram as exigências. Geralmente, quando ela ia bem, ela ouvia aquele clássico "não fez mais que a sua obrigação". E aí ela foi começando a sentir que ela nunca estava boa o suficiente, porque essa era a impressão que a situação que ela vivia causava dentro dela. Conforme a sensação de não ser boa o suficiente da Maria foi crescendo, ela foi tentando desenvolver algumas estratégias para compensar isso e não se sentir assim. Ela vai ficando cada vez mais dedicada e mais perfeccionista. Ela desenvolveu uma habilidade maravilhosa de fazer resumos. Ela conseguia colocar todo o conteúdo ali e aí ela conseguia estudar todo o conteúdo e bem nas provas, o que ajudando um pouquinho com a sensação de não ser boa o suficiente. Ainda assim, ela continuava com essa sensação, mas ajudava um pouquinho. Ela não se sentia assim e não se sentia tão ansiosa. Com todo esse estudo, a Maria conseguiu passar em um vestibular bastante concorrido. Mas já na faculdade, a ansiedade dela cresceu ainda mais, porque cada prova tinha bem mais conteúdo e ficava bastante trabalhoso dela continuar usando as estratégias que ela usava antes de estudar todo o conteúdo e fazer resumos, que é o que ela precisava para se sentir preparada para as provas. Ela continuou fazendo essas estratégias, mas estava bem mais difícil de conseguir dar conta porque era bem mais trabalhoso. Mas a sensação de não ser boa o suficiente, na realidade, foi aumentando. Porque quando a gente está na vida adulta, essas vozes que dizem pra gente que a gente não é bom o suficiente, a crítica, a exigência, elas estão dentro da nossa cabeça, a gente já ouviu tanto na vida que a gente internalizou. E aí, mesmo que a Maria não estivesse perto mais dos pais dela, ela continuava ouvindo isso dentro dela. Por exemplo, ela ouvia que só ir bem nas matérias da faculdade era pouco, ela deveria estar fazendo outras atividades extracurriculares. E aí ela se inscreveu para um estágio de pesquisa também. A Maria ela continuou indo bem na faculdade e fazendo o estágio dela.
Mas a Maria, ela também se comparava bastante com as outras pessoas. E ela se comparava muito com uma colega que ia bem na faculdade, fazia um estágio de pesquisa e também estudava francês e alemão. A Maria não fazia nenhuma outra aula de idioma. Então, mesmo fazendo tudo isso, ela continuava se sentindo não boa o suficiente, porque tinha gente que dava conta de mais coisas que ela e ela não dava conta porque ela se sentia muito cansada para fazer qualquer coisa além do estudo e do estágio dela. Já no final da faculdade, uma professora da Maria falou que ela tinha um perfil bem legal para fazer pós-graduação e a Maria se inscreveu numa prova do mestrado. O problema é que ela estava tendo que terminar o TCC e as matérias dela e ainda estudar para a prova do mestrado. E tudo isso ela fazia com bastante dedicação e com bastante perfeccionismo, o que ocupava bastante tempo. Ela foi ficando cada vez mais cansada e uma coisa que acontecia bastante é algo que a Maria chamava de procrastinação. Mesmo fazendo o que ela chamava de procrastinação, a Maria passou na prova do mestrado. E aí sim que a síndrome do impostor dela ficou realmente intensa. Na escola e na faculdade, ela lidava com a sensação de não ser boa o suficiente, estudando incansavelmente para cada prova. Mas isso já não era mais possível no mestrado porque a quantidade de conteúdos era incrivelmente maior. Outra coisa que aconteceu também foi a comparação que ela tinha com os colegas. Quando ela chegou no mestrado, tinha um monte de gente que sabia um monte de coisa sobre um monte de assunto diferente. E aí a Maria ficou sentindo que ela deveria saber tanto quanto cada uma dessas pessoas sabia sobre cada assunto. E aí ela foi tentar usar a estratégia que ela sempre usava, de estudar um monte. Mas com tanto assunto diferente, tanta coisa para saber sobre cada assunto, ela foi ficando cada vez mais exausta, mais ansiosa e foi ficando com a impressão que ela nunca ia saber o que as outras pessoas sabiam, que estava todo mundo muito na frente dela. Ela também se comparava com a professora dela, que na idade dela já tinha publicado 2 livros. Agora deixa eu explicar para vocês sobre a síndrome do impostor da Maria. Toda essa crítica e exigência que a Maria recebeu fez com que ela desenvolvesse um esquema que a gente chama de defectividade. Na Maria dava a sensação de ser inferior às outras pessoas. E isso desenvolveu um outro esquema que a gente chama de padrões inflexíveis. Os padrões inflexíveis fazem com que você dê 100% em todas as coisas que você faz. Você tem de ser 100% produtivo, ela tem de estudar 100%, e a ideia é que quando ela conseguia dar 100% e ela conseguia bons resultados com isso, ela não se sentia tão inferior assim, ela não percebia essa sensação de defectividade. Mas aqui tem um porém nessa estratégia de padrões inflexíveis. Os padrões inflexíveis da Maria só ajudavam ela a não se sentir inferior quando ela estava dando 100%. Para você usar padrões inflexíveis, você tem que dar 100% o tempo todo em tudo que você faz. Qualquer coisa que ela não estivesse dando 100%, ela voltava a se sentir inferior. Por isso que ela continuava sempre com aquela sensação de não ser boa o suficiente, porque ela não conseguia dar 100% em todas as coisas o tempo inteiro. A síndrome do impostor, ela tem a tendência a sofrer um pico quando a pessoa vai para a vida profissional. Quando a gente está na escola e na faculdade, os conteúdos que a gente precisa saber para uma prova, por exemplo, eles são mais limitados. Mas quando se vai para a vida profissional, os padrões inflexíveis geram a sensação que você tem que saber 100% de todos os conteúdos da sua profissão, o que fica uma tarefa completamente impossível. Ainda assim, a Maria continuou tentando usar essa estratégia de perfeccionismo, porque era a única que ela sabia usar. Mas aí, como tinha muito conteúdo para ela saber, ela não sabia nem por onde começar, porque ela não tinha mais as coisas tão definidas para ela saber o que estudar. Conforme ela ia ficando cada vez mais perdida no que ela deveria estar estudando, e ela não conseguia, obviamente, adquirir 100% de todo o conteúdo que existia para ela saber, ela foi sentindo cada vez mais aquela sensação de insegurança. Ela começou a pensar que todo mundo lá sabia mais do que ela, e ela começou a sentir cada vez mais essa síndrome do impostor, de que ela não deveria estar lá, porque parece que todo mundo que estava lá sabia mais do que ela, e era mais inteligente do que ela. E aí entra mais um problema que os padrões inflexíveis geram. O que a Maria não conseguia perceber é que esse monte de gente que sabia um monte de coisa, cada um sabia uma coisa sobre a sua área específica. Conforme a gente vai se especializando, a gente vai sabendo mais conteúdo sobre uma coisa específica.
Mas como a Maria estava no automático e estava tentando não se sentir insegura, ela ficava com a sensação que ela tinha que saber tanto quanto cada pessoa sabia sobre a sua área de especialização. E aí ela foi ficando meio maluca tentando aprender tudo isso. Tudo isso foi aumentando cada vez mais a sensação de insegurança da Maria e, consequentemente, a síndrome do impostor. Ela ia cada vez mais achando que ela não pertencia naquele lugar, que ela não era boa o suficiente para estar lá. Um outro fator bem importante é que muitas vezes pessoas críticas e exigentes se envolvem em áreas que também são bastante críticas e exigentes. No caso da Maria, com a pós-graduação, o objetivo todo do mestrado dela era produzir uma pesquisa que fosse apresentada frente a uma banca que ia discutir e apontar críticas e melhorias nesse trabalho que ela fez. Isso deixava a Maria apavorada, porque ela fica muito insegura toda vez que ela recebe críticas. Ela sente que ela não é boa o suficiente. E aí ela estava tentando produzir um material que fosse 100% bom, que fosse a prova de críticas. E conforme ela não ia conseguindo fazer isso, porque qualquer coisa que ela faça, não importa o quão bom seja, ainda assim pode ser melhorado e tá aberto a receber algumas críticas, conforme ela ia tentando e ela não ia conseguindo fazer o material à prova de críticas, ela ia ficando cada vez mais insegura, ia se sentindo cada vez mais uma impostora lá naquele lugar. Bom, então eu tentei explicar para vocês todo o padrão da síndrome do impostor da Maria. Agora eu vou resumir, só para ficar mais fácil de entender. Então a gente tem crítica e exigência na infância, o que vai gerando a sensação de inferioridade e cria uma estratégia de tentar fazer as coisas 100% para compensar e não se sentir assim. Na vida adulta, a Maria vai continuar tentando usar essa estratégia de perfeccionismo, de dar 100%, mas são muito mais coisas e muito mais conteúdo que ela vai ter para dar conta, o que vai tornando cada vez mais difícil ela conseguir dar 100% nessas coisas. Ela não conseguindo, ela vai se sentindo cada vez mais insegura, o que aumenta cada vez mais a sensação de impostora que ela tem. E o que a Maria pode fazer em relação a isso? A primeira questão que a Maria precisa trabalhar é o autoconhecimento. Eu descrevi para vocês um pouquinho da história da Maria, da onde veio esse padrão de comportamento dela e qual que é o objetivo, que é ajudar ela a não se sentir insegura. Mas para Maria, ela não sabe disso. Isso é uma estratégia que ela desenvolveu sem pensar sobre ela e que ela usa de forma automática. A Maria não sabe que está fazendo isso. A primeira estratégia de autoconhecimento é a gente começar a identificar os pedaços desse nosso padrão de comportamento para a gente conseguir atingir algumas partes dele e poder ter outros resultados, por exemplo, se sentir um pouquinho melhor. Quebrando um pouquinho esse padrão da Maria, a primeira coisa que ela poderia fazer é identificar um pouquinho melhor esses pensamentos de crítica e exigência que vêm dentro dela. Muitas vezes os nossos pensamentos de crítica e exigência vêm como deverias. Ajuda um pouquinho para a gente perceber. No caso da Maria, ela ouve que ela deveria ter estudado mais durante a graduação, ela ouve que ela deveria passar mais tempo estudando e que ela deveria passar menos tempo descansando, vendo séries, fazendo coisas divertidas ou conversando com as amigas dela. A segunda coisa para Maria fazer é perceber os sentimentos dela. Às vezes perceber sentimentos pode ser um pouco complicado, então uma dica bem interessante é a gente tentar perceber pelas nossas sensações corporais. No caso da Maria, ela reparou que toda vez que ela sentava para estudar, ela sentia aperto no peito, o coração dela acelerava e ela instantaneamente começava a se sentir cansada. Muitas vezes as pessoas não conseguem perceber os sentimentos que elas estão tendo na hora que isso está acontecendo. É bem comum da gente perceber como a gente se sentiu só depois quando a gente para pensar. Isso não tem problema nenhum. É bem legal de você parar para fazer, identificar como você se sentiu. E com o tempo, isso vai facilitando para que você consiga perceber na hora em que os sentimentos estão acontecendo. Depois de identificar quais são os pensamentos e os sentimentos que a Maria teve nessa situação, ela vai poder identificar quais são as necessidades emocionais que não estão sendo supridas. Quando a gente tem necessidades emocionais não supridas, os nossos sentimentos vêm para alertar a gente disso. E quanto mais a gente ignora elas e menos supre essas necessidades, maior vai ficando o sentimento.
No caso da Maria, ela vai ficando muito ansiosa e muito cansada porque tem algumas necessidades ali que não estão sendo atendidas. Se ela puder olhar para essas necessidades e atender, provavelmente ela não vai ficar com esses sentimentos. A primeira necessidade da Maria é de proteção contra essa crítica. Ela pode ir lembrando que essa crítica se desenvolveu dentro dela e agora se repete dentro dela depois de tanto ela ouvir ao longo da vida. E ela pode tentar falar com ela de uma forma um pouquinho diferente, lembrando ela de tudo que ela já conquistou no tempo de carreira dela, no tempo de estudo dela, e que ela vai conseguir chegar nos lugares que ela quer aos poucos, estudando. Do mesmo jeito que as pessoas com que ela vê ao redor dela que tem um monte de conhecimento, ela também tem tudo que precisa para adquirir isso aos pouquinhos. As outras pessoas também passaram pelo mesmo processo que ela passa. Ela só vai precisar ir se dedicando aos pouquinhos e ela vai conseguir adquirir o conhecimento que ela quer. A segunda necessidade da Maria é de relaxamento e lazer. A Maria vai poder suprir isso lembrando que ela é humana e que ela também precisa descansar, fazer coisas divertidas, para ela poder ficar bem e cuidar das atividades produtivas dela. Uma outra coisa que ajuda bastante é ela lembrar que todas as pessoas ao redor dela, todas as pessoas competentes que ela admira, também suprem relaxamento e lazer. Ela só muitas vezes não vê as pessoas descansando porque ela convive com essas pessoas no ambiente de trabalho. O complicado da comparação é que a gente vê o todo da gente e a gente só vê algumas partes das outras pessoas. Então lembrar ela mesma de que todas as outras pessoas ao redor dela são humanas, descansam também e atingem metas de carreira ao mesmo tempo. Uma coisa não é inimiga da outra, ela consegue fazer os dois. Agora eu vou contar para vocês alguns pequenos comportamentos que a Maria inseriu na rotina dela para ajudar a suprir essas duas necessidades de proteção contra a crítica e de relaxamento e lazer. A primeira coisa que ela fez foi poder se permitir fazer uma pausa no meio da tarde para fazer um lanchinho. Ela comia alguma coisa gostosa, ficava uns minutinhos no celular e depois voltava para trabalhar. Outra mudança que a Maria inseriu foi de passear com a cachorra dela no final do dia. Parece um negócio simples, mas ajudava bastante ela a relaxar. Ela também começou a conversar com os colegas dela, com as pessoas próximas, sobre como ela se sentia, sobre a insegurança e sobre a síndrome do impostor. Ela acabou descobrindo que um monte de colegas se sentiam do mesmo jeito. Inclusive uma colega que ela achava muito competente e parecia ser muito segura, diz que se sentia da mesma forma. Ajudou a Maria a se sentir mais acolhida, já que ela não era a única pessoa com esse tipo de insegurança. Quando a Maria estava se percebendo muito crítica com ela mesma e ela não estava conseguindo combater esses pensamentos, ela ligava para uma amiga que era bem boa em ajudar ela com isso. Geralmente a amiga conseguia combater os pensamentos críticos dela e ela terminava a ligação se sentindo melhor. Uma outra alternativa para ajudar com os pensamentos críticos é ela descobrir os livros da Brené Brown. A Brené Brown é maravilhosa para ajudar a gente quando a gente está sendo muito crítico com a gente mesmo. E os livros da Brené Brown geralmente acalmavam os pensamentos críticos da Maria. Um último ponto é pedir ajuda especializada. Tem momentos da vida que a gente consegue fazer tudo isso sozinho, mas tem momentos da vida em que fica muito difícil da gente conseguir combater a crítica, olhar para os sentimentos, suprir necessidades e fazer tudo isso sem ajuda. Se a ansiedade estiver muito grande, a Maria pode procurar terapia e ela pode tomar medicação também. Pedir ajuda também é uma forma de autocuidado super importante, com a gente sabendo que a gente não vai dar conta de tudo o tempo inteiro e tá tudo bem. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje sobre o caso da Maria. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links que podem ajudar quem estiver passando por situações parecidas com a dela. E caso você tenha síndrome do impostor e não se identificou com o caso da Maria, é só me mandar solicitações que eu vou tentando atender nos próximos vídeos. Até a próxima!